Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, ao vivo desde o Festival Política, em Braga, temos como convidada Halia Taki, intérprete e mediadora no Serviço Jesuíta aos Refugiados e membro da primeira família síria que chegou a Portugal em 2014. Faz também parte da equipa do Projeto LAR, um projeto que ajuda à integração de 4 famílias refugiadas no interior de Portugal depois do final do seu programa de acolhimento. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Conta-nos a tua história, desde que saíste da Síria até que chegaste a Portugal. Boa tarde outra vez a todos e obrigada pelo convite. Eu saí da Síria há muito tempo, em 2003, quando casei, fui à Nigéria. Quando o meu marido trabalhava. Vivemos numa pequena aldeia, chama-se Port Harcourt. Ficamos lá cerca de 3 anos e depois tivemos de mudar o país porque a situação não estava muito bem, não havia muita segurança lá. Isso já foi em que ano? Mais ou menos em 2006. Lembro-me muito bem porque eu voltei à Síria nesta altura. O meu marido ficava na Nigéria para tentar encontrar outra solução ou mudar o país. Em 2006, quando voltei à Síria, era a altura da guerra no Líbano. Eu fiz uma voluntariada no Crescente Vermelho para 3 meses lá. E depois o meu marido conseguiu voltar, ou conseguiu encontrar oportunidade para ir ao Ghana. África do Sul. Ficámos lá até começamos o nosso negócio próprio até 2011. A economia entrou em colapso. A economia do Ghana, nesse do caso. Ghana, sim, e do país. E nós tivemos, tínhamos uma empresa muito pequena, por isso não conseguimos aguentar muito e pensamos, vendemos tudo e pensamos voltar à Síria. Ou tivemos de voltar à Síria. Voltamos à Síria em 2011, no fim de 2011. A guerra nesta altura era no início. Infelizmente não conseguimos ficar lá muito tempo. Foi por essa altura também que existiram muitas manifestações contra o regime, que foram reprimidas pelo regime sírio também. Sim. Houve milhares de pessoas que morreram. Sim. E era muito perigoso ficar lá porque nós enfrentámos ameaça às nossas vidas. Por parte do regime? Eu não quero falar sobre este assunto, mas outra vez tivemos de sair da Síria para Ghana, voltamos outra vez, mas nesta vez nós não conseguimos levar nada, saímos sem levar nada. Voltamos ao Ghana. O que queres dizer com isso, sem levar nada? Conseguimos sair de repente do país sem levar as roupas, sem levar nada, sem arranjar dinheiro para ir lá ao Ghana. Ficamos em casa dos nossos amigos lá alguns meses e depois conseguimos pedir os nossos familiares para enviar dinheiro e alugamos outra vez casa.
Nesta altura, o meu marido tinha alguns problemas por causa da ameaça que nós enfrentamos na Síria. Por isso, ele não conseguiu começar outra vez trabalho. Mas nessa altura, eras tu, o teu marido, o teu filho? E a minha mãe também. Nessa altura, e a tua mãe? Sim, que idade é que tinha o teu filho nesse momento? Em 2011, ele tinha 4 anos, assim. E a tua mãe? E a minha mãe estava conosco, desde o início, ela estava conosco. O meu marido conseguiu, depois de alguns meses, depois ele ficou bem, conseguiu arranjar trabalho na empresa dos nossos amigos. Mas desde esta altura começamos a pensar na maneira séria como que nós podemos encontrar segurança ou ficamos num país, porque assim não dá. Estamos a mudar cada anos o país do outro e nós percebemos muito bem não há futuro ficar lá. E o meu marido começou de pensar em mim e do meu filho. Se uma coisa aconteceu para ele, onde nós ficamos? Quem vai ajudar-nos? E ele conseguiu contactar traficante e comprou... Estava na Europa, nesse caso, não é? Ele estava na Alemanha, sim. Um traficante de pessoas, Sírio. traficante de seres humanos. Sim. E ele, quando ele acabou o deal, eu não sabia nada nesta altura, mas eu só sabia quando ele terminou tudo, combinou com ele, ele foi lá para entregar os passaportes. Ou seja, comprou passaportes falsos para vocês? Sim. E conseguimos passar no aeroporto. Mas porquê é que é preciso comprar um passaporte falso? Porque vocês não conseguiam viajar para a Europa? Nós tentamos muito ter visto para a Canadá. Era o destino de muitas pessoas e o nosso destino, mas infelizmente não conseguimos. Mesmo com convite dos nossos familiares estão lá. Porque precisava muitas condições e muitas coisas. E para a Europa também? Para a Europa era impossível. Ou Golden Visa. E naquela altura nós não tínhamos este valor. Golden Visa, que é um visto que permita que pessoas que investam em Portugal, neste caso, mais de 500 mil euros, ou Isso. a partir de 500 mil euros, Isso. e depois conseguem ter acesso à autorização de residência e mais tarde o caminho para a nacionalidade. Isso. Neste momento, é importante dizer, em 2014, que é nesta altura que estamos a falar, já existiam mais de 200 mil pessoas refugiadas que tinham chegado à Europa. No ano a seguir foram 1 milhão de refugiados e refugiadas que chegaram à Europa. O facto de que na Europa, na União Europeia, a diretiva que estabelece qual é que é o país que é responsável por analisar o pedido de asilo político, o facto de ela dizer, este regulamento dizer que apenas se consegue pedir asilo político quando, e estou a citar, uma pessoa estiver no território de qualquer Estado-membro, ou na fronteira, ou numa zona de trânsito. Ou seja, um refugiado só pode pedir asilo político quando já estiver na Europa, Isso na realidade. mesmo. Isso, qual é que foi a influência disso, no teu caso, e no caso de muitos outros refugiados? Como é que eu disse? Infelizmente tínhamos de pagar um valor muito, muito elevado para traficantes e perder este dinheiro só para chegar à Europa. Qualquer zona, como é que dizeste? Qualquer zona, só para put your feet. Para chegar E pedir asilo. Ou seja, para chegar ao Estado Schengen, ou ao espaço Schengen ou à União Europeia,
era preciso, no teu caso, pagar a um traficante de seres humanos e pedir um passaporte falso para depois tentar, eventualmente, chegar aqui. Sim. Quanto é que tu pagaste? Era muito. Pagamos 35 mil euros para 4 pessoas. Imagina se nós conseguimos, por exemplo, nós e os outros. Eu conheço muitas pessoas, nenhuma das pessoas chegaram cá, nenhuma delas chegou assim, gratuito. Todos pagaram quando saíram da Síria, pagaram quando saíram para Líbano ou para a Turquia e para passar o mar e para também eu conheço muitas pessoas, mesmo depois de fechar a fronteira na Grécia, conheço muitas pessoas que conseguiram sair da Grécia, pagaram muito. Imagina se este dinheiro havia um plano do países europeus para to invest este dinheiro para ajudar a economia deste país, os países com economia mais fraco. Em vez de ser gasto em traficantes para comprar viagens com barcos de borracha... E arriscar a vida das pessoas também, não só perder dinheiro. Quantas pessoas morreram no mar? No nosso caso, graças a Deus, nós não passamos neste caminho. Mas milhões das pessoas já passaram neste caminho. E então tu foste de avião? Sim. Porquê é que escolheste vir para Portugal? O nosso destino era a Suécia ou a Alemanha. Porquê? Naquela altura toda a gente estava a falar sobre os direitos humanos na Suécia. E a Alemanha pensamos depois só porque a família do lado da família do lado de mãe do meu marido estão a viver lá, na Alemanha. Mas não conseguimos comprar bilhetes no qualquer airline. Tínhamos de escolher companhia de viagens, assim. De viagem e escolhemos TAP porque era o mais fraco. Elas não controlaram muito no check-in. Ou seja, porque a segurança era a mais fraca, vocês escolheram essa? Sim. E conseguimos passar lá no Ghana, mas nós pensamos em tudo, mas esquecemos que este país são um país, mesmo um país quando entra numa portão, o país tudo está aberto e por isso vão fazer fazer check nos passaportes. Lembro-me muito bem quando chegámos cá, era 4 da manhã. E no contuar, eu e o meu filho passamos, nós éramos gregos, by the way. O vosso passaporte dizia sim. que eram gregos. Eu e o meu filho passamos, mas a minha mãe não e o meu marido. E quando a polícia perguntou se estamos juntos, eu senti-me a uma coisa errada e voltei. O meu marido estava a olhar para mim, porquê? Porque já passaste. E fomos para... E depois perguntaram-nos... ficaram antes com os documentos para ver, clarificar o que é este passaporte. E quando eles confirmaram são falsos, perguntaram sobre a nossa nacionalidade
E neste momento o meu marido pediu-me os passaportes sírios. Nós tínhamos passaportes sírios, ou temos passaportes sírios, e entregou os passaportes. Mas era mesmo slap for me. Uma chapada. Sim. E depois pediram-nos para ficar num quarto vazio. Ficamos lá cerca de 3 horas. Não falaram conosco em inglês. Lembro-me muito bem, a única frase falaram conosco em inglês: "You did something wrong and you have to pay for the consequences of what you did." Ou seja, vocês fizeram algo de errado e têm que pagar as consequências pelo que fizeram. E eu estava a olhar, desculpa, mas vocês não sabem a Síria, o que é a situação na Síria? Vocês não ouviram nada sobre o meu país? O que é que estamos a passar? E depois de durante estas 3 horas... Mas tu falavas em inglês e ninguém te percebia? Ninguém falava em inglês contigo? Elas não trouxeram intérprete e nem falaram conosco em inglês. Disseram que só quando nós falamos... lembro-me muito bem, nós ficamos sozinhos no quarto, não falaram conosco muito. Quando falaram, só ocuparam-nos o que é que nós fizemos. Nem explicaram o que é que temos de fazer, o que é a situação, o que é que elas vão decidir. Não percebemos nada, só criminal. Nós somos, o que é que nós fizemos é errado. Não podemos fazer isto. E lembro-me, entrou uma polícia de European Union, chama-se Maria. Ela era muito simpática, mesmo de anjo. Ela tentou eu estava a chorar, e tentou de calmar-me e falar comigo, e pediu-me havia uma janela alta, e ela pediu-me para olhar da janela. Eu não queria olhar, eu só estava a dizer: eu quero voltar ao Ghana, Só esta palavra, não disse nada mais do que isto. E ela olha para fora. Quando eu olhei para fora, ela disse: o que é que estás a ver? Eu disse: nada. Ela disse: este é o futuro, esta segurança para o teu filho. Olha para o teu filho. O meu filho estava a dormir on the handbag. Na mala, em cima da mala. Na malas pequenas. Naquela altura ele tinha 8 anos e meio. E eu disse: mas eu não estou a sentir bem aqui. Olha para a maneira elas estão a tratar-nos. E ela disse: calma. Queres voltar lá? Sabes o que é que vai encontrar lá? E eu disse: não me interessa, quero mesmo voltar. O meu marido neste momento não falava nada, uma palavra. Ele estava a sentir mesmo culpado. O que é que aconteceu? E a minha mãe estava o mais forte de nós. Não falava nada, no, she did not do any reaction. E depois ela saiu, e depois de 3 horas nós ficamos muito cansados. Chamaram-nos para fora, eu e o meu marido, e disseram que temos a assinar papéis, sem explicar nada, sem tradutor. Os papéis eram em português, e nós: mas vamos assinar sobre o quê? O que é isto? Vocês fizeram errado e têm de pagar as consequências. Mas eu não sei o que é que vou assinar,
Mas chegamos a um ponto, nós não sabemos quem são essas pessoas, o que é que vão fazer, o que é consequências se nós não assinamos esses papéis. E tínhamos de assinar. Eu e o marido assinamos, e a minha mãe. E depois disto, só depois disto, elas disseram, agora podem sair. Eu pensei, sair fora. Mas depois descobrimos que foram conosco para centro de detenção, no aeroporto. Dentro do aeroporto? Sim, dentro do aeroporto. E aqui, quando chegamos, o meu marido, eu não percebi. Quando a senhora, a polícia, pediu o meu marido para tirar o lace do shoes. Os atacadores dos sapatos. Sim. Aqui o meu marido começou a chorar, só aqui. Mas por que estás a chorar? Onde vamos? Não vamos sair? E ele estava a olhar para mim e disse, peço desculpa. Depois percebi, quando eu olhei para dentro, vi pessoas dentro, mas como é que é possível uma senhora tem 70 anos e uma criança tem 8,5 anos, vai entrar, ficaram no centro de detenção. Isto não é justo. Mesmo se fizemos errado, mas na guerra não há like there's exception, sempre. E depois tiraram tudo, pediram-nos para deixar as malas e tudo num quarto fora do centro de detenção e entramos dentro. E ficamos lá 4 dias. Ficaram 4 dias num centro de detenção? Sim. As pessoas dizem que era uma exceção porque nunca ficou, nenhuma pessoa ficou lá esta altura. Que não... Porque ficavam mais tempo ou menos tempo? Sim, nós encontramos pessoas lá, estão lá mais do que... Porque o período, o máximo é 60 dias. Mas as pessoas que lá estavam não eram necessariamente refugiados, não é? Podiam ser qualquer outra pessoa que tenha sido detida no aeroporto. Sim. Portanto, vocês poderiam estar ao lado de outras pessoas que fizeram crimes como, não sei, tráfico de droga no aeroporto? Não. Eu não quero dizer assim, mas eu acho que as pessoas estão lá, pessoas com documentos, estão lá com documentos falsos, mas eu não posso dizer mas se não elas... São, não sei. Mas não eram todos refugiados? Então, querem pedir o asilo, mas ninguém sabe como é que dizeste, mas não sei, não posso dizer. Mas como é que era o centro de detenção? Como é que tu descreverias o centro? Havia dois quartos lá, uma para mulheres e uma para homens. Não há condições para crianças ficar lá. Há uma sala para estar, comer. Mas era só um quarto? Para estar? Não, era um quarto para todas as mulheres e um quarto para todos os homens? Sim. Quantas pessoas é que estavam no teu quarto? Não lembro muito bem, mas havia muitas mulheres. Havia só 4 camas vazias. Havia lá beliche, como se chama? Beliche. E nós ficamos, a minha mãe, o meu filho
o meu filho também ficou comigo e juntos, perto dos outros. O marido, o quarto dos homens era cheio, mesmo cheio. Algumas pessoas chegaram depois de nós, homens, dormiram on the mattress, no colchão, Nos colchões. colchões no chão. Mas e como é que era a relação com as pessoas dentro do centro de detenção? As pessoas aí falavam em inglês contigo, pelo menos? Sim, o diretor lá fala inglês muito bem, sim. Mas outras pessoas, quem está sempre lá, não falavam inglês, não. E as pessoas estavam lá dentro, as mulheres estavam no meu quarto, são dos países africanos, falam francês. Nenhum delas falavam inglês. Então tiveste esses 4 dias. Como é que foram? Como é que tu te sentiste nesses 4 dias em que estiveste detida? Muito mal. Como é que eu vou sentir? Muito mal. Eu não parei de chorar. O meu filho não parou de chorar. Não parou de chorar. Mesmo quando aconteceu algum problema dentro, havia mal atendido entre eu e a empregada de limpeza, porque ela de manhã abriu a porta, eu uso o lenço, e ela abriu a porta e deixou a porta aberta. Eu estava a pedir a ela para fechar a porta e ela não percebeu. Porque não estavas com o lenço nessa altura, sim, não é? Porque o quarto dos homens em frente do quarto das mulheres. Só havia entre os dois quartos um corredor. E ela não percebeu. Eu saltei da cama e fechei a porta e fui à casa de banho para vestir. Quando saiu da casa de banho, eu não percebi nada. Só ela começou a gritar e dizer coisas, mas eu não estou a perceber, desculpa, mas fala inglês, senhora, fala inglês. Ela, não percebi nada. E depois ela saiu, menos de que meia hora, entrou outra vez outra senhora da segurança. Eu percebi só, muçulmana problema, não, muçulmana problema, só isto, não percebi nada. Mas senhora, fala inglês, por favor, eu não estou a perceber nada. E ela não disse nada. Passou 1 hora ou 2 horas e a diretora do centro de detenção apareceu, chamou-me para fora. E ela ela estava muito zangada comigo e começou a gritar e dizer aqui há regras, têm de respeitar as regras, não podem fazer assim, não podem não sei o quê. Ok, posso falar? Cada vez eu abro a boca, ela cala-te e escuta. E nesta altura eu estava a chorar, mas assim, muito. E ela, depois eu nem olhei e fiquei à espera para ela terminar. Quando ela parou, eu disse, agora posso falar? Ela disse, sim, pode. O quê? Eu disse, olha, eu não falo francês. E as mulheres dentro do quarto todas falam francês. Só abre a porta agora e escolhe só qualquer senhora e pergunta o que aconteceu hoje de manhã. Porque eu não estou a perceber porque é que está zangada comigo. E ela, ok, está bem. Ela abriu a porta e escolheu uma senhora. E ela disse,
vá lá, fica lá longe. Eu disse, mas eu não falo francês mesmo. Mas mesmo assim, eu fui lá, longe delas, e ela falou com a senhora, não sei o quê. Mesmo se eu ouvi, eu não vou perceber nada, mas pronto. Depois ela voltou, ela disse, ouve, aqui temos regras. Amanhã da manhã vais acordar muito cedo, vais estar na sala de estar, eu não quero problemas. Eu, ok, está bem, mas eu não percebo o que aconteceu. Ela disse só assim, ok, está bem. E ela, eu perguntei à senhora se eu tinha direito ou não tinha direito, ela não respondeu. Entrei, voltei para dentro e o meu marido estava muito preocupado, estava à espera para mim na porta, quer saber o que está a acontecer fora. Quando entrei, eu olhei para ele, mas eu estava a chorar. Olhei para ele, estava muito zangada. Esta é culpa tua. Tu escolheste este adventure. Esta aventura. Sim, e nós estamos a pagar para este. O que é que tu escolheste? Nós sempre estamos a pagar para a tua escolha. E ele, coitado, não falou nada, nem respondeu, nem disse nada. E eu não terminei, eu estava muito, muito nervosa, muito... Eu tinha medo naquela altura e eu queria só deitar fora. E a polícia chamou-me outra vez, porque ela estava a ver e eu ver pelas câmaras, chamou-me outra vez para fora. E ela disse, ouve, tu vais ficar calma dentro e não vais fazer problemas. Eu disse, mas eu estou zangada com o meu marido. E ela disse, pronto, nós aqui temos regras, ninguém fica zangado com ninguém. Eu, ok, está bem. Agora estamos a sorrir e rir, mas naquela altura eu, like my tears, they were like a river, inside, outside. Eu não parei de chorar. Entrei dentro, meu marido queria saber o que é que ela estava a falar comigo. Eu entrei logo para o quarto das mulheres. Eu disse a ela, eu olhei para ela, não, eu queria falar contigo. Para. Eu fui lá para o quarto. Bem, esta é a primeira vez que estou a falar sobre este assunto. É a primeira vez. Porque eu não gosto muito de falar sobre... nem lembrar este assunto. E pronto, era sexta, lembro-me até hoje, a inspetora do CEF, ela chegou para investigar conosco, falar conosco, e chegou com um intérprete, e eu disse, eu perguntei à inspetora se ela fala inglês, ela disse sim, e eu disse, eu prefiro falar consigo em inglês, faça favor. Eu falei com ela em inglês, mas ela disse, não posso fazer tradução para a minha mãe. Eu disse, está bem, claro. E falou com o meu marido e perguntou-me se ela pode falar com o meu filho. Eu respondi logo, não, desculpa, mas não. Mesmo na minha presença, não. Ninguém fala, porque, coitado, ele não para de chorar. Como é que se ele vai ver, a pessoa está a investigar com ele? Cuidado do meu filho, quando nós saímos do Ghana, não dizemos que vamos fazer isto. Nós permitimos ele, porque ele estava... Desculpa.
Queres parar? Queres parar um pouco? He was dreaming to see the snow. So we promised him that we are going to Sweden so he can see the snow and play with the snow. Because he lived more of his life in Africa, so he never saw the snow. Vocês prometeram que ele ia ver a neve na Suécia, não? Quando nós saímos da Síria, do Ghana. E até agora ele tem 14 anos. Ele goza conosco e disse: vocês, quando saímos do Ghana, disseram que vamos ver o neve. Até agora eu não vi o neve. Mas pronto. Pronto, e quando a inspetora, ela era muito ela respeita muito o meu desejo, e eu disse não, ela disse tá bem, e ela era uma pessoa fantástica. Quando eu saí, eu estava a procurar para agradecer ela, mas infelizmente ela saiu para estrangeiro. Ela, a inspetora do Serviço de Estrangeiras e Fronteiras. Sim. Porque ela percebeu a situação era muito difícil para nós ficarmos lá. Uma senhora tem doenças crônicas e um filho, uma criança tem 8 anos e meio. E nesta altura eu estava grávida, eu estava grávida há 3 meses, eu perdi lá. E ela perguntou-me se eu quero sair para ver o médico. E eu disse não, se eu não vou sair com a minha mãe, o meu filho, eu não vou. Nem pensar, eu não vou. E ela era... Eu não posso dizer nada, except she was fantastic. Ela percebeu logo a dificuldade da situação lá. E quando ela terminou tudo, era muito tarde. Nessa sexta-feira ainda? Sexta-feira, quando nós voltamos, e ela disse uma coisa. Se precisam advogado, têm direito para pedir advogado. Eu perguntei, precisamos? O que é que acham? E ela disse, eu acho não precisam, mas não permito nada agora, para já. Eu disse, eu tenho confiança em si. Eu sei. E quando eu estava a entrar outra vez para dentro, em frente das polícias estavam a gritar, eu disse, senhora inspetora, eu queria só perguntar, a inspetora disse se nós temos direito, se precisamos pedir o advogado, pedimos pedir, não é? Ela disse, sim. E elas todas olharam para os outros, ficaram assim numa cara. E depois, ok, eu disse, tá bem, obrigada, falamos. Eu entrei outra vez para dentro. Quando entramos para dentro, as pessoas estavam dentro, disseram, é impossível para vocês saírem hoje, porque sexta-feira e agora muito tarde, não há tempo, não dá. E sábado e domingo, fim de semana, ninguém trabalha. Certeza vão ficar para a semana. Eu, oh meu Deus, não consigo aguentar mais, porque já terminei, I finished my tears, não consigo mais.
O meu filho estava sempre... ele pediu ele tinha jogos eletrónicos, mas eles não permitiram porque tinham câmaras. E não é permitido para... A consola tinha uma câmera. Sim. Ele tinha portátil e eles não aceitaram. E lembro-me, as pessoas que estavam dentro eram tão simpáticos. Nós podemos ficar com uma roupa, ou só uma roupa. Quando quer tomar banho ou mudar a roupa, pede a polícia para sair fora. Há um quarto fora onde nós estamos. A polícia fica contigo e tu tiras as coisas da mala, só tira para mudar. Por isso, dentro da sala, dentro do centro, nós não tínhamos mais roupas. Tínhamos só o que estamos a vestir. E lembro-me, os jovens dentro estavam a tirar as camisolas e fazer uma bola e brincar com o meu filho, só para parar de chorar um pouco. Mas depois que nós tínhamos sorte, no mesmo dia a inspetora fez um trabalho ótimo e ela deu ordem para nos sair. Saímos no mesmo dia, graças a Deus, mesmo dia. Saímos para fora do aeroporto. Do aeroporto, sim. E foram para onde? Fomos para CPR, Centro sim. Português dos Refugiados. Sim, mas não havia espaço lá para nós ficarmos lá. E eles mandaram-nos para a pensão no Alcântara. Ficámos lá em cerca de 4 meses. Na pensão? Sim, sim. A pensão era muito mal, muito. Mas porquê é que ficaram 4 meses? Porque nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos dinheiro chega para mudar e ficar num hotel ou alugar espaço. E nós não sabemos quanto tempo vamos ficar assim, pendurados. Não sabemos o que é que vai acontecer. Na altura? Nesta altura. Porque nesta altura pedimos asilo. Porque quando nós, ou antes de sair do centro de detenção, percebemos que os papéis nós assinamos no aeroporto era o pedido de asilo. Só antes de sair do aeroporto percebemos que este era o pedido de asilo. E nesta altura o meu marido estava a pensar ir à Alemanha, porque ele tem família muito grande do lado da mãe dele lá, e falou com o pai dele, o tio dele, se ele consegue, se nós conseguimos ir lá e pedir asilo lá. Eu não queria ter este risco. Porque ele perguntou se nós podemos alugar casa e pedir asilo lá. O advogado disse não, temos de ficar no campo. No campo de refugiados? Sim. Eu disse, eu não consigo aguentar mais. Não quero tirar mais risco, porque cada pessoa tem limite. Eu
cheguei ao limite, o meu limite, não posso. Eu estava a gozar com o meu marido, já terminaste a tua escolhas, quem vai escolher deste agora sou eu. Nós acreditamos numa coisa. Cada coisa acontece por uma razão. E nós sempre dizemos que tu queres, eu quero, mas o Deus sempre escolhe o melhor para nós. Naquela altura, eu disse ao meu marido, nós não sabemos porque o Deus escolheu este país para nós. Talvez nós sofremos no início, nós fizemos coisas erradas, entramos numa maneira errada para o país, like we break the rules, fizemos um crime, mas não podemos generalizar e dizer que toda a gente vão ser mal. Eu devo dizer uma coisa, o refugiado entrar num país da União Europeia não entrando de forma legal não é um crime. Aliás, está na Convenção de Genebra, o artigo 31 da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados diz: os Estados contratantes não aplicarão sanções penais devido à entrada ou estadia irregulares aos refugiados que cá cheguem ao território. Se elas pediram asilo. Se elas pediram asilo. Quando nós chegamos cá, nós sabemos isto. Porque as pessoas estão a chegar à Suécia e à Alemanha, ninguém delas vão para o centro de detenção. Toda a gente, milhões das pessoas, 1000 das pessoas, não vou dizer milhões, 1000 das pessoas chegaram aos outros países da mesma maneira, com documentos falsos. Mas o que explicaram cá é um crime. Se nós não pedimos asilo cá, vamos à prisão. O que é que elas explicaram? Nós não sabemos nada sobre o país. Estudamos outros países, como é que funciona com outros países. Eu sei, o lei é único, mas não sabemos como é que... Talvez não aplica cá. Uhum. Não sei, mas não sabemos como é que funciona cá, como é que elas, a maneira elas trataram-nos era diferente do que nós pensamos ou tivemos à espera. Uhum. Por esta altura, e principalmente em 2015, no pico das... 14, sim. Em 2015, sim. no pico da chamada crise de refugiados, mais de 1 milhão de pessoas chegaram à Europa, Uhum. A maioria delas atravessando o mar Mediterrâneo, muitas delas morrendo, como tu já falaste. E em setembro de 2015, 2 planos da Comissão Europeia, aprovados pelo Parlamento Europeu, anunciavam a redistribuição de 160 mil refugiados desde a Grécia e Itália para outros países da Europa. Grécia e Itália eram os países que neste momento tinham mais pessoas a chegar. Sim. Na realidade, segundo a Comissão Europeia, até março de 2018 tinham saído apenas de Itália 12 mil refugiados e da Grécia 22 mil refugiados, muito longe dos 160 mil anunciados 2 anos e meio antes. Carlos Coelho, que é eurodeputado do PSD, fez estas contas numa entrevista que nós lhe fizemos no final de março. Eu vou pôr uma parte. Isto, e houve uma aluna que disse, mas o que é que significa isso? Significa que você é presidente de uma Câmara em Portugal e aparecem de um dia para o outro 150 refugiados a dizer estamos desesperados, queremos matar a nossa terra, deem-nos ajuda. Você olha para aquelas 150 pessoas, fica cheio de pena delas, mas diz, dessas 150 eu só vou tratar de 16. E dessas 16 acaba por só tratar de 3 e deixa das 150 pessoas 147 sem ajuda. Foi isto que a Europa fez.
reduzindo para valores que nós percebemos, esta é a prova da incapacidade de resposta da União Europeia. Mas porquê que isso aconteceu? Há alguma explicação para isto acontecer? Eu acho que às vezes os governos tiram a decisão, mas com falta de resposta na terra, no país. Não há respostas de organização de acolher essas pessoas. António Costa, em abril de 2016, disse na Grécia que o número global para a recepção de refugiados já disponibilizado por Portugal é já superior a 9 mil pessoas. Sim. Isto foi em 2016. Sim. Desde o final de 2015 até fevereiro de 2018, que foram os últimos números oficiais mais recentes, Portugal apenas recebeu 1.674 refugiados. Ficámos muito longe destes 9 mil. Pois. Quando António Costa disse nós vamos receber 9 mil pessoas, havia algum plano para isto? O governo tem um plano para receber refugiados? Eu não posso responder pelo governo, eu não trabalho para o governo, mas em 2016 nós fomos, eu fui como secretariado técnico da PAR para a Grécia, para entrevistar as pessoas antes de chegar cá. E o que é que nós percebemos? Porque as pessoas estavam muito nervosos nas entrevistas, estavam muito zangados, e depois só depois percebemos que essas pessoas receberam decisão de ir ao Portugal há cerca de 6 meses. E ainda estão à espera para marcar o avião para sair da Grécia. Muitos delas, das senhoras, estavam grávidas, tinham medo de dar luz e ficam lá, e os outros... havia muitas situações, as mulheres não conseguiram também fazer a viagem porque era muito perigoso fazer a viagem quando no gravidez. Essas pessoas esperavam 6 meses até conseguir... Mais do que 6 meses. Mas quando chegam a Portugal, continuam à espera. Quando nós voltamos... Quando chegam a Portugal, essas pessoas, quando os refugiados conseguem finalmente vir para Portugal, Sim. Continuam à espera de todos os serviços da função pública, não é? Sim, certo. Pois, a plataforma de apoio aos refugiados tentou nesta altura perceber porque... É uma plataforma que sim, tem muitas outras associações da sociedade civil para apoiar e acolher famílias dos plataforma refugiados. Chapéu que tem... Sim, muitas... faz a ligação com ela. Sim. Tentou perceber porque é que este atraso no processo. No processo de quê? Processo para trazer as pessoas, para marcar o avião. Porque sempre o governo disse este depende do IOM para marcar o avião, o avô. E o IOM disse como o governo grego para dar a prova para elas sair. E ninguém percebeu até agora porque é que este atraso. Mas, como é que dizeste, as pessoas chegaram cá, pensaram que, porque sempre a resposta era estamos a preparar os documentos para quando as pessoas chegam cá, está tudo feito. Mas, infelizmente,
as pessoas chegam cá e ficaram à espera, muito delas, 18 ou mais meses, à espera para os documentos, a decisão final do estatuto. Portanto, esperam 2 anos até terem o estatuto de refugiado, finalmente. Menos um pouco, menos de 2, menos um pouco, sim. Eu queria abrir alguma pergunta ou algum comentário que queiram ser feito. Olá. Agradecer mais uma vez o teu testemunho, quer pela transparência e por ouvir em discurso direto. É tocante e sinto vergonha alheia, não é? Estás a descrever uma situação que acontece neste país, no qual eu vivo e cresci, e, portanto, não gostava nada. Acho que não preciso muito falar. Desculpa. E, portanto, infelizmente, ouvi-te esse nível. E, portanto, eu gostava de perguntar se tu, portanto, tens comparação, e agradecer a vocês, ao Fumaça, sempre, claro, foram eles que trouxeram ao Festival Política, e eu gostava de perguntar-te, portanto, o teu testemunho transpira, naturalmente, políticas públicas manifestamente insuficientes, incapazes, indeficientes de dar uma resposta, consideremos os mínimos olímpicos, não é? Às pessoas que vêm, independentemente da condição, mas nomeadamente, neste caso em concreto, aos refugiados. E eu gostava de saber, tendo em conta, agora que já estás cá há algum tempo e, portanto, já conhece a sociedade portuguesa também, que não as instituições, e, portanto, essa xenofobia, essa falta de sensibilidade, toda essa incompetência em lidar com esta matéria, que não é nova, não tem que ser nova, e, portanto, não é que aqui há uma incompetência consciente e involuntária, a meu ver, sob o ponto de vista institucional. Tu achas que a sociedade é melhor do que isso? Ou seja, na tua experiência pessoal e na vossa vivência enquanto família, tu achas que achas que a sociedade responde melhor, ou é menos hostil, ou que pelo menos mostra, porque não obstante às vezes nós não temos, em todas as nossas profissões e tudo no dia a dia, podemos não ter já um mecanismo pré-definido, não temos a resposta definida, mas nós, com a nossa sensibilidade e com a nossa inteligência emocional, podemos encontrar formas de dar uma resposta que seja ad hoc àquele problema, como pelos vistos fez a inspetora, e como é que tudo muda, não é? E o teu testemunho também mostra como é que uma pessoa faz a diferença nas instituições. Pronto, mas pegando aqui, achas que há uma diferença entre as instituições e a sociedade portuguesa, nessa perspectiva geral do acolhimento, ou não? Ou achas que as instituições refletem mesmo? Nós sabemos que é muita coisa, as instituições, pelo menos em Portugal, são reflexo da sociedade, mas neste caso em concreto, achas que gostava que partilhasses connosco essa visão? Obrigada. Eu acho que, como é que eu disse, nós não podemos generalizar. E quando nós chegamos cá, quando contactamos mais com o povo normal, na rua, o dia a dia, nós sentimos a diferença. Talvez não há experiência muito grande sobre os refugiados. Portugal tem experiência mais com imigrantes. Este assunto dos refugiados é uma coisa muito nova. Mesmo como na lei, se comparar a lei dos imigrantes com a lei dos refugiados, não há comparação. Não há muitas coisas para facilitar a vida dos refugiados, porque este é um assunto muito novo. Mas uma das coisas que estávamos aqui a falar sobre apenas ser possível pedir asilo político já dentro da União Europeia é uma coisa que, dentro da União Europeia, a Comissão Europeia está desde 2009 a dizer que é necessário alterar, e estamos em 2019 e ainda não foi alterado, não é? As coisas demoram muito tempo a mudarem. Sim, mas é verdade, mas eu acho que a pergunta era sobre eu só queria
focus ou focar sobre a sociedade civil, porque este ponto é muito importante. Na minha experiência pessoal, quando cheguei cá, para mim havia grande diferença entre por exemplo, quando nós fomos segurança social, as pessoas os técnicos não estavam muito flexível. O que é isto? Refugiados? Mas como que assim? Não sei o quê. Em 2014, nas finanças, mas na escola nós tínhamos sorte, porque o meu filho, por exemplo, ficou em casa 4 meses, sem escola, mas quando o meu marido encontrou o grupamento, foi lá, explicou e a diretora disse: como é que é assim? Não é possível, um menino nesta idade tem de estar na escola. E ela disse: amanhã vai começar a escola e depois tratar os documentos. Eu não quero saber sobre os documentos. Olha para instituições público e olha para... Veste a diferença. Uma pessoa faz toda a diferença. E é o povo muito simpático, é muito perto de nossas tradições, nossa cultura, e eles estão abertos. Por exemplo, e vou dar exemplo, nós perdemos a rua e perguntamos um senhor na rua, onde está em inglês, onde está esta rua, queremos ir lá. E ele não fala inglês, ele deixa a loja aberta e vai conosco só para mostrar o caminho. E este para nós, quando saímos do nosso país, quando nós saímos da África, tivemos a procurar para home, casa. Nós não pensamos noutras coisas, não pensamos receber mais, ganhar mais. Nunca pensamos nisto. Graças a Deus, tínhamos muito boas condições. Mas o dinheiro não é tudo na vida. E aqui encontramos famílias. Nós vivemos numa zona em Lisboa. Quando nós saímos, mudamos a casa, os vizinhos estavam a chorar. A senhora e o marido dela, porque nós vamos mudar a casa. Não acreditamos, por que vão mudar a casa? Nós vamos ter saudades muito vossas, gostamos muito vossos. Onde encontra noutros países? É muito raro para encontrar, muito raro. Na Alemanha, os teus familiares estão na Alemanha e já não têm essa experiência pessoal em termos de relações humanas? Achas que há uma diferença? O contrário. Eu não vou generalizar também, porque a família do meu marido são alemãos, porque estão lá mais do que 30 anos. Não podemos dizer são árabes, porque elas, mesmo as filhas do tio não falam árabe. Mas o tio dele, quando nós contamos as histórias cá, ele fica em choque. Como é que é possível? Ainda existe um país no mundo assim? Juro. Assim, as pessoas dizem assim. Este país tem um secreto, não encontra noutro país. E quando comecei a trabalhar como serviço jesuíta aos refugiados em 2015, eu senti mais isto, porque não havia resposta de organizações para acolher os refugiados.
a sociedade civil criou e desafiou esta dificuldade, criou uma plataforma para ajudar a acolher as pessoas. Eu sempre disse, eu tenho sorte para viver os dois lados da experiência, porque nós dizemos não consegue sentir a dor até viver esta dor. E quando comecei este trabalho, eu fiquei em choque quando encontrei irmãs, igrejas, escolas, hospitais, todos, e etc., mais etc., organizações ou instituições de sociedade civil querem ajudar, querem fazer, querem dar, querem acolher, não sabem como, estão a perguntar como que nós podemos acolher uma família, estão muito preocupados antes da família chegar, o que é que nós temos a fazer, por exemplo, no Ramadão, o que é que elas comem, não comem. Eu acho que Portugal é o único país que depende da sociedade civil para acolher as famílias diretamente. Não é o governo. Gália, meu nome é Carlos, queria-lhe agradecer também, como uma colega antes falou, o testemunho, de facto é notável, pedir-lhe desculpa enquanto português e europeu pela forma vergonhosa com que foi acolhida, pelo menos nos primeiros momentos, de facto é incompreensível, e isso leva-me de facto a colocar a questão numa... Eu percebo que os países procuram dar uma resposta estruturada, uma recepção de facto condigna aos refugiados, e isso obriga a uma estruturação burocrática muito grande. Mas, como disse muito bem na sua intervenção, tem que haver medidas de exceção. Quer dizer, quando estamos numa guerra existem momentos de exceção. E eu não consigo compreender como é que um primeiro-ministro assume 9.000 e estão cá 1.500. Não me interessa nada papéis, não sei se a recepção seria melhor ou pior, mas acho que a recepção tinha que existir. Não é? É incompreensível que esteja 2 anos ou ano e meio, como muito bem disse, à espera de uma decisão que foi tomada. Não é? Os papéis podiam ser regularizados cá, e muito bem, e foram regularizados cá, e a espera não podia ser tão longa. Mesmo que isso implicasse uma recepção menos estruturada e menos condigna, em alguns casos, seguramente, mas, como muito bem disse, a sociedade civil encarregar-se-ia, e como depois, quando contacta cada um dos serviços, a escola, a Segurança Social, era criar uma oportunidade para efetivamente a sociedade civil apoiar. A impressão que me dá é que, de facto, ela é extremamente burocrática, a resposta, designadamente o regulamento de Dublin. Aquilo que me parece que faz é criar um mapa da mina, criar um caminho para a viabilização de negócios ilegais. Basicamente é isto que faz, não é? Ou seja, estrutura um negócio que ainda por cima é um negócio que é vergonhoso e é ilegal, não é? Não está seguramente a responder a uma necessidade que é premente e que durante aqueles anos foi absurdamente grande, quer dizer, não é compreensível esta atuação tão... Portanto, a pergunta que queria fazer era se não valeria a pena, de facto, em situações de exceção, como foram esses anos, criar um expediente, uma via verde, como a gente cria para tudo e para tanta coisa, criar de facto uma via verde para acolhimento, eu sei, com limites, com a capacidade de acolhimento não é elástica ou eternamente elástica, mas dentro daquilo que foi considerada a capacidade nacional, criar limites ou vias mais rápidas de acolhimento, porque isso é completamente incompreensível, designadamente para a sociedade civil, que olha para isso com espanto, né? Esses números que apresentou são vergonhosos, não é? É uma coisa incompreensível. Se de facto a pergunta era se pode fazer, se nestas alturas não se devia fazer exceções.
Acolhimento. Agora vai começar o Relocation Program, já terminaram, já fecharam. Eu acho, não sei se há exceções, mas não vão começar outro programa do acolhimento, mas resettlement de outros países. Redistribuição, não é? Sim, do Egito e Turquia. E agora já recebemos, o país já recebeu muitas pessoas e então até outubro de 2019 têm de receber 10 e 10, ou 1010 pessoas. 1010 pessoas? 1010 pessoas do Egito e da Turquia. Mas da Grécia até agora... não. Uma coisa que eu queria também deixar claro é o problema não parou, este problema não terminou, não é? Pode parecer que terminou e talvez tenha saído das notícias, mas ele não terminou. Aliás, falando até desse programa de redistribuição da Turquia, em 2016 foi assinado um acordo que a União Europeia não chama de acordo porque não foi votado no Parlamento Europeu, é um press release, uma declaração conjunta dos Estados-membros da União Europeia, mas não da União Europeia, que fez com que os Estados-membros da União Europeia e não a União Europeia, mais uma vez, pagassem 6 mil milhões de euros à Turquia para que a Turquia ativamente tentasse fazer com que refugiados não viessem para a Europa. E, portanto, na prática, o que muita gente chama tampão, sei lá, o Carlos Coelho, que ainda há pouco ouvimos, chamou a isso um trabalho sujo, exatamente. A Ana Gomes chama-lhe um negócio ilegal, a Marisa Matias chama-lhe outsourcing. Portanto, há vários... Na realidade, a maior parte do Parlamento Europeu acredita até que a Turquia não tem condições para pertencer à União Europeia porque não respeita direitos humanos, em muitos casos, mas ao mesmo tempo foi assinado este acordo. Neste momento existem quase 4 milhões de refugiados na Turquia. Agora, eles estão a ser impedidos de vir para a Europa e, portanto, parece que este problema diminuiu ou que deixou de acontecer, mas ele continua a existir. Eu acho que este mostra só the weakness, a fraqueza dos países europeus. Porque imagina se eles, quando eles gastaram para parar ou construir estas fronteiras para as pessoas não passaram. Imagina se eles conseguiram pagar este dinheiro, este valor, para resolver o problema, mas from the source. Na raiz, não é? No raiz. E nós, eu vou contar uma história. Quando nós vivemos na África, o meu carro avariou. O meu marido pediu a motorista para arranjar o carro. O motorista foi, porque apareceu uma luz no painel. E o meu marido pediu ao motorista para arranjar. Mecânico? Não, o motorista. O motorista mesmo? Foi para o mecânico, tirou o carro, o motorista, e foi para o mecânico. Ele disse assim, nós acreditamos. Quando voltou o motorista, a luz desapareceu. Alguns dias depois, outra luz apareceu. O meu marido disse, então, vá lá ver qual é o problema deste carro. O motorista foi lá outra vez para o mecânico para arranjar o problema. Alguns dias depois,
o carro, graças a Deus, não estava comigo, parou no meio da estrada como o meu marido. O meu marido perdeu a cabeça, mas eu pedi-te para arranjar este carro. O que é que fizeste? O motorista disse, eu já arranjei o problema. E ele disse, o que é que fizeste? Ele disse, a luz. Ele desligou a luz do painel. Os países europeus não estão a resolver o problema, só eles estão a desligar a luz. É assim, e é assim. Primeiro, obrigado pela iniciativa. Olá a todos. Daqueles acordos que tu falaste, tanto da Grécia como do Egito, são acordos que obrigam o Estado português a receber as pessoas ou demonstram só uma vontade? E se vamos receber tanta gente, a minha pergunta é: estamos a fazer alguma coisa diferente desta vez? Ou como é que vamos lidar com isto? Porque falámos de uma série de situações que são situações que nos envergonham a todos. Vamos fazer alguma coisa diferente? Tu sentes que vamos fazer alguma coisa diferente? Eu acho que o que é que o governo anunciou agora e o que é que eles estão a fazer agora, eu espero que é uma coisa diferente, espero. Porque o governo está a preparar os processos antes, porque eles estão a fazer missões agora, entrevistar as pessoas no país antes de sair deste país. E permitiram que depois da chegada, um mês depois da chegada, vão receber o cartão para lugar de residência. Isto significa as pessoas vão receber o título de residência. Neste caso, o governo disse todos vão receber 5 anos, Estatuto dos Refugiados. E permitiram vão receber o cartão imediatamente depois da chegada, não é imediatamente, um mês depois da chegada. E se isto acontece, eu acho que isto vai facilitar muito os processos, porque nós todos sabemos, ou já ouvemos sobre as dificuldades as pessoas tinham integrar no mercado do trabalho, ter acesso para a segurança social, finanças, e like to avoid os problemas porque as pessoas quando estavam a receber o cartão temporário, cada 6 anos têm de renovar, 6 meses, obrigada, cada 6 meses têm de renovar o cartão. Ou seja, as pessoas chegam, têm uma autorização temporária para 6 meses, enquanto esperam pelo cartão de Estatuto de Refugiado. Não é imediatamente também. É quando chegam, o CEF tiram os dados biométricos no aeroporto e... Ou seja, impressões digitais... Sim. E deram um papel para... Isto significa elas já fizeram um pedido de asilo. Depois de cerca de 2 meses, recebem o cartão de 6 meses. Mas isto dá muito trabalho, porque cada vez a pessoa termina, tem de fazer marcação com o CEF para renovar o documento, tem de renovar o documento do centro de saúde. Muitas vezes as pessoas
têm problemas crônicos, perdem porque não é em todo o lado dos hospitais sabem que a pessoa não tem que pagar imediatamente, tem direito 10 dias de clarificar porque é que ele não tem que pagar. Mas, por exemplo, quem não tem, por exemplo, segurança social pode pagar despesas do hospital que outras pessoas não pagam. Sim. E este dá mais, por exemplo, abono de família tem de pedir outra vez abono de família cada 6 meses e etc, etc. Fez uma pressão nos refugiados e nós não podemos esquecer uma coisa muito importante. A pessoa não tem direito para fazer regrupamento familiar quando ele não tem o cartão final. Não é a decisão, não. Ele não tem direito de fazer marcação para pedir regrupamento familiar. Ou seja, para as famílias poderem juntar-se em Portugal. Essas famílias, esses jovens chegaram cá, saíram da Síria, ficaram na Síria, saíram da Síria, ficaram na Turquia meses ou ano e depois ficaram prazos na Grécia, mínimo 1 ano e meio. Depois, quando chegaram cá, tinham esperança que vão fazer o pedido o mais rápido possível. Eu tenho 5 exemplos. Os jovens separaram das mulheres. Eu estava a contactar 3 mulheres dos 5 para explicar que, olha, calma senhora, o teu marido não tem namorada cá, juro, ele está a fazer o melhor para pedir o regrupamento familiar, mas é muito difícil explicar para as pessoas que estão à espera muito tempo, com muito mais condições lá, não têm dinheiro, uma mãe com filhos, ficar à espera este tempo, 2 anos e meio, 3 anos, e depois só quando chega cá, depois 18 meses, ele recebe o cartão de residência, ele tem direito só agora pedir marcação. Esta marcação demora mínimo 8 meses. Ou seja, só o entregar os atendimento papéis. no Sim. CEF vai demorar 8 meses. E se tem sorte, 3, 4 meses para entregar os papéis. Depois de entregar os papéis, temos casos estavam à espera mais do que 9 meses para a resposta. E há mais exemplos de... acontece muitos problemas por causa de demorar a decisão final, ou o cartão final. Muita gente, quando chegam cá, querem visitar, têm outras famílias noutros países europeus. Querem pedir passaporte, não têm passaporte sírio, querem pedir passaporte para estrangeiros. E não têm direito para fazer também marcação, que demora cerca de 6, 8 meses para ter marcação, atendimento, para pedir o passaporte. E etc. Espero que esta vez o governo vai resolver este problema, porque este impacto, porque este está a afetar não só as pessoas, está a afetar as organizações que estão a acolher essas pessoas, porque nós não podemos esquecer que essas organizações são da sociedade civil, não têm nenhuma experiência de acolher, nem receberam orientação para perceber o que é que essas pessoas passaram, porque é que o attitude dessas pessoas tão mal, porque é que elas estão a reagir mal, porque é que elas estão depressa para receber os documentos.
espero que vai ser diferente esta vez. Espero que sim. Mas eu acho que fosse mais útil das pessoas chegaram da Grécia like to speed the process for them, porque eles sofreram muito, mais do que as pessoas vão chegar agora. Obrigada. Pedro. Pronto. Boa tarde, meu nome é João. Pronto, visto que aparentemente eu vou ser o último a dizer alguma coisa, fica já assim um tom de contraditório, porque supostamente este até tem alguma parte de debate, mas antes de mais eu queria agradecer a tua vinda e também esta atividade dos Fumaça. Sem dúvida alguma que sinto a vergonha alheia que toda a gente provavelmente aqui está a sentir em parte. Estou a nível burocrático, só lembra Kafka mesmo, é mesmo assustador pensar nestas coisas. E o que eu te queria perguntar diretamente, deixa-me só rever aqui umas coisas que eu escrevi, pronto. Visto que tu, antes de teres pensado sequer em vir aqui para a Europa, estiveste em sítios como o Ghana, eu quero saber da tua perspectiva e da perspectiva das pessoas que tu conheces, sírios, como é que estas pessoas que, obviamente, por uma necessidade, fogem para um país que não tão desenvolvido, fogem por mera proximidade para o país que lhes é mais fácil talvez ir, e depois não conseguem, quando vêm para a Europa, têm muita relutância em aceitar outros países que não os que querem vir para cá, normalmente países da Escandinávia e também países da Europa Central. A minha pergunta, para tentar reformular melhor, é, até pronto, sendo o Estado, a situação de refugiado e nesta crise migratória, sendo uma situação extrema diplomática, obviamente, onde o essencial é assegurar um mínimo de dignidade humana para as pessoas que precisam, até que ponto é que nós podemos continuar a considerar, porque obviamente falou-se também aqui que os serviços estrangeiros de fronteiras abriram 9 mil lugares para os migrantes virem, obviamente que a burocracia também custou muito e que estes números não tivessem conseguido ser eficazes para as pessoas virem, mas a verdade é que também temos notícias de que efetivamente houve migrantes que não rejeitaram Portugal porque efetivamente tinham uma ideia diferente, queriam outros países mais desenvolvidos. E até que ponto é que tu achas, como pela situação que tu passaste, é que consideramos refugiado uma pessoa que acaba por rejeitar um país que lhe está a tentar dar abrigo, e essa pessoa acaba por rejeitar por ter um objetivo diferente em vista. Pronto. E pronto. Muito obrigado por estares aqui outra vez. Obrigada. Eu acho que não é justo sempre para fazer esta comparação com dizemos que Portugal permitiu de trazer 9 mil e não sei o que pessoa. Nós não podemos sempre comparar com outros países, porque a capacidade, como nós sabemos, de Portugal é muito menor do que os outros países. Sim. Sim, e também os outros, eu acho que outros países têm mais esperança, porque habituaram de receber refugiados há anos e anos e anos. Isto não é uma coisa nova para outros países receber refugiados. Eu acho que no futuro eu percebo muito bem como a sociedade civil olha para as pessoas não aceitam este país, mudar para este país.
Eu percebo muito bem, mas também temos de ver ou pensar nas expectativas das outras pessoas. Eu percebo, para mim, é muito mais melhor a pessoa não aceita vir cá, das pessoas viram cá e depois saem. Aliás, há um relatório, só para complementar, há um relatório do Alto Comissariado das Migrações de dezembro de 2017, que foi o último, que mostra que das 1.520 pessoas que tinham chegado nessa altura, 51%, ou seja, 768, tinham saído do país. Sim. Porquê é que estas pessoas acabam por sair, complementando? A primeira coisa é as expectativas das pessoas. Nós quando fomos lá para fazer entrevistas, nem imagina como que era a situação das pessoas. Quem estava nas más situações estava à espera muito meses para só marcar avião. E eles, os outros já ouviram, rede social, eu acho que é uma mal coisa. Eu não gosto de usar WhatsApp, não gosto de usar Facebook, não gosto essas coisas. Eu uso, mas muito pouco, porque isto dá mal informações. Essas pessoas estavam a contactar, na Grécia ou na Itália, estavam a contactar como as pessoas estavam cá. E as pessoas estavam cá, estavam a contar este atraso, esta burocracia, permitiram que vamos chegar cá e vamos encontrar tudo feito, não encontramos nada, não podemos fazer regrupamento familiar. E mais do que isto, também há um ponto, há uma coisa. Notamos quando nós fomos lá, não sabemos, até agora não sabemos quem está responsável para distribuir as pessoas para os outros países da Grécia. Por exemplo, fizemos uma entrevista com uma mãe. Esta mãe tem 2 filhos. Um menor e um tem mais do que 18 anos. E esta mãe tem 3 filhas. As 3 filhas estão casadas e têm famílias com eles. Este dá uma família grande de 4 famílias pequenas. Essas 4 famílias chegaram no mesmo tempo para a Grécia. Fizeram o registro para o pedido para Relocation Program no mesmo dia. Ninguém sabe porque que essas pessoas, mãe recebeu decisão para ir ao Portugal, uma filha à França, outra à Alemanha e outra à Austrália. Não é a Austrália, não. Outro país, não sei qual. Mas cada família recebeu decisão para ir lá, para ir para um sítio diferente. E recebemos cá uma senhora com 3 filhos da Grécia. O marido estava na Alemanha e já tem a decisão final na Alemanha. E ela ela escreveu isto. Mas ela não queria ficar à espera para fazer regrupamento familiar da Alemanha para sair da Grécia. Ela pensou, ela vai fazer caminho mais curto. Infelizmente, recebeu decisão para ir a Portugal. Eu não estou a dizer só umas das problemas nós percebemos das pessoas e
E muitas já falamos sobre a burocracia, já não quero repetir muito. Mas eu aprendi uma coisa na Jesuíta. Nós ajudamos quem precisa ajuda. Nós não podemos ou não podemos controlar a vida das pessoas. As pessoas estão livres. Se elas não querem ficar cá, são livres. Mesmo da criança. Quando uma criança quer tocar o fogo, não, vai queimar a mão. Não, filho, não toca. Às vezes a criança deixa o adulto turn his face e toca o fogo. Às vezes precisamos de riscar para acreditar. Nós estamos disponíveis para dar ajuda quem precisa ajuda. Mas não podemos obrigar as pessoas para fazer o que é que nós queremos, porque nós estamos a fazer um favor. Não. Elas são humanos e têm direito para escolher. Obrigada. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Rália Taki, mediadora e intérprete no Serviço Jesuíta e Refugiados. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos. Obrigada. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso vai fazer a edição de som, que isto está a ser feito ao vivo e por mim também, devo dizer. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mo Tafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!